Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim analisando o mercado do boi, mas hoje a gente vai trazer um tema diferente para a discussão aqui. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou recentemente o ágio do bezerro. Esse ágio é um indicador importante aí, é um balizador, na verdade, da rentabilidade do produtor, principalmente produtor de recria e engorda, nesse momento aí de comparação, né, de mercado bastante em elevação aí, o ágio do bezerro traz algumas indicações importantes. A gente convidou o Clayton Gower, ele é gestor técnico lá do IMEA, para ajudar a gente a entender essa conta, entender a importância desse indicador e entender o que está acontecendo, na verdade, com o mercado. Seja bem-vindo, viu, Clayton? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos primeiro conceituar esse ágio do bezerro para que fique claro para as pessoas o que isso significa. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexander. Sempre um prazer estar com vocês aqui, bater um papo legal sobre o mercado, seja ele de agricultura e agora de pecuária também, trazendo mais informações aqui do estado. Bom, sobre o cálculo, o ágio do bezerro nada mais é que a relação do valor pago pela arroba do bezerro versus a arroba vendida lá no final do boi gordo que o produtor vai ter, digamos assim. Então, basicamente, ele é um cálculo de divisão sobre o valor da arroba do bezerro, sobre o valor da arroba do boi gordo e tratando isso em percentual. Então, quanto que o produtor paga a mais pela mesma arroba, digamos assim, que ele vai vender lá no final por um preço às vezes mais barato e quanto que isso impacta, digamos assim, na atividade dele, quanto que ele vai ter que, digamos assim, ter de ganho de peso nesse período dentro da propriedade para conseguir compensar, digamos assim, essa diminuição do valor da arroba com o passar do tempo. E a conclusão de vocês é que teve um ágio que impacta, sim, nessa conta, certo? Sem dúvida, principalmente nesse momento, né? O ágio, ele sempre tem um valor, normalmente fica na casa dos 20% a 23% do valor da arroba, dependendo do ano, então depende muito da situação que a gente se encontra, principalmente nos momentos de inversão de ciclo, mas nesse momento a gente observa e o ágio ele já ultrapassou os 25% de relação de uma arroba contra a outra. Então, basicamente, isso traz uma preocupação para o setor, porque principalmente nessa hora de fazer a aquisição, comprando uma arroba mais cara e dependendo se o mercado se movimentar, e ele ter que entregar esse valor da arroba mais barato lá na frente, ele pode ter um impacto significativo da atividade dele. Então, esse é um indicador sempre importante para o pecuarista, principalmente daquele de recria e engorda, que ele tem que ter na ponta do lápis, e principalmente a operação, quanto que ele vai ter que ganhar de peso animal, uma operação digamos assim, de ganho produtivo dentro da atividade dele, para compensar essa perda e também não sair no prejuízo. Então, cada vez mais, principalmente nesses momentos de uma situação mais apertada, exige cada vez mais do produtor uma operação mais alinhada para que ele não saia no prejuízo, não tenha uma preocupação, digamos assim, de perder o poder de compra lá na frente. Então, sempre é um indicador bastante importante da atividade. E isso ajuda ele na tomada de decisão na hora de comprar a reposição, por exemplo? Sim, é um indicador importante, principalmente na hora da compra, porque principalmente para fazer os cálculos ou para fazer as análises de ganho de peso que ele vai precisar ter ao longo dos próximos meses para conseguir fazer que esse produto ou que esse animal ganhe dentro da porteira para conseguir equiparar e cobrir esses custos, digamos assim, do ágio da arroba. E daí o IMEA parou para fazer as contas e essa conta é referente ao primeiro bimestre de 21, certo? Sim, é referente ao primeiro bimestre, é um indicador que a gente costuma acompanhar, em alguns momentos a gente faz principalmente as análises, nesses momentos de começar, por exemplo, confinamento ou o momento de aquisição desses animais para fazer recria e engorda, que são momentos importantes do produtor da tomada de decisão
aqui no estado. E vamos então colocar esses números para o produtor, só para ele entender enfim, trazer um pouquinho da prática, né, Cleiton, desses números aí para a atividade dele. Perfeito. Se a gente olhar lá, então, esse é um relatório que a gente divulgou 2 semanas atrás, mas não alterou muito em relação aos valores. Então, se a gente pegar no primeiro bimestre, a gente já teve um ágio significativo, ele passou de basicamente dos 23%, e em meados de abril, nessa conta, no final de março, desculpa, que a gente estava avaliando, já ultrapassou os 25%, 26% aqui no estado. Então, o produtor ele pagou 26% a mais no preço da arroba que ele adquiriu para esse animal de reposição, da mesma arroba que ele vai vender lá no final de um animal. Então, imagina um animal de 7 arrobas que ele comprou na reposição, pagou 26% a mais nessa arroba, dessas 7 arrobas que ele vai vender lá na frente como boi gordo. Então, esse indicador que basicamente ele vai ter que compensar essa diminuição desse 26% dentro da atividade, dentro da porteira, para ele ser efetivo e conseguir, digamos assim, cobrir com esse prejuízo, que não é bem um prejuízo, mas para conseguir chegar lá no final ainda positivo na atividade. E como é que ele faz isso, Cleiton? Principalmente no ganho de peso, principalmente ajustando a produção dele. Depende da atividade, depende do sistema de produção que ele vai ter, né? Mas principalmente na questão de confinamento, ajustando o ganho médio diário de peso para que ele consiga cobrir ou fazendo essas contas já que o animal precisa ter um ganho mínimo para conseguir compensar, digamos assim, nesse período que ele projetou o animal ficar dentro da porteira para fazer essa compensação. Então, ele já consome, ele já fixa, digamos assim, uma parte da produção que o animal precisa ter já nessa própria aquisição que ele vai ter esse deságio, digamos assim, lá na hora da venda. E nesse caso que você citou aí, 26%, recuperar ou pelo menos equilibrar isso é normal? É fácil de se fazer isso no dia a dia? Sempre é um desafio, né, produtor? Principalmente quando a gente trabalha com uma atividade agrícola ou pecuária, sempre esse desafio é muito grande. A gente está trabalhando com um animal, né? Então, principalmente essa parte... apesar de a gente ter um controle, uma evolução ao longo do tempo de tecnologias, de previsibilidade maior, sempre é um desafio porque a gente está trabalhando com um animal, com um ser vivo. Então, basicamente, o produtor tem que ser sempre alinhado, sempre muito bem, o planejamento muito bem em dia, para que ele consiga equilibrar e fazer isso ao longo do tempo, não perder mais um indicador. Então, basicamente é o que a gente enfrenta, o produtor enfrenta dia a dia lá na propriedade dele. E daí tem outra questão, né? É o custo que isso vai ter para o produtor, né, Cleiton? Sem dúvida. E tem um outro ponto também importante, é que a gente está calculando um ágio desse momento, né? Então o produtor adquiriu o valor de uma arroba de bezerro mais cara, já estava praticando um ágio sobre o valor da arroba do boi gordo. Imagina lá na frente essa arroba ceder, e sendo que ele pagou uma reposição mais cara lá nesse momento. Então, a tendência pode ser muito mais prejudicial para a atividade. Então, cada vez mais essa questão de gerenciamento de custos se torna importante dentro da propriedade. A relação do que ele comprou hoje e se for vender lá na frente mais barato, daí... prejudica ainda mais a atividade. Pois é, mesmo que ele consiga essa se ele não tiver travado, né? Mesmo que ele consiga essa recuperação aí, se ele não tiver travado, a situação pode complicar para ele. Exatamente. E o resultado é o que, Cleiton? É uma perda de rentabilidade, uma falta de competitividade, digamos assim, para reposição mesmo, né? Para repor esse animal. Exato, sim. Direto, ele vai impactar na rentabilidade do negócio, com certeza. E segundo, ele vai perder o poder de compra, né? Então ele não consegue mais adquirir o mesmo valor do animal que ele adquiriu hoje, com o passar do tempo. Então isso vai acabar prejudicando e digamos, tendo uma inversão na atividade. Esse ano, por exemplo, a gente tem uma dificuldade a mais porque você já começa o ano, ou já começa fazendo a reposição num patamar muito alto. O contrário do ano passado, né, Cleiton? Onde a reposição ainda era mais barata, enfim, e você conseguia uma margem mais tranquila. Como é que foi no ano passado? E o produtor conseguiu fazer esse ganho de peso aí dos animais? Ele conseguiu ter uma margem positiva? Enfim, como é que foi o resultado do ano passado em relação a isso?
Certo, fazer uma análise do setor de margem é um pouco complicado porque depende muito da atividade, depende de cada situação aqui do Mato Grosso. Mas olhando de um modo geral, o que a gente observa, né? O produtor, principalmente nessa virada de ciclo, sempre é um momento desafiador para ele, que ele acaba perdendo, principalmente com a valorização do bezerro, o poder de compra. Mas o que a gente observou realmente no ano passado, os produtores aproveitando esse momento, aproveitando as exportações fortes aqui do estado, para tentar garantir, uma melhora na valorização da arroba vendida. Então ele conseguiu praticar lá no começo do ano e nesses momentos uma arroba do bezerro mais barata em relação a esse ano, e principalmente comparando a comercialização, ele teve um ganho ao longo do processo. E também ele aproveitou de outros momentos, principalmente daqueles animais que tinham uma habilitação, mas digamos assim, animais padrão China, que o pessoal costuma chamar aqui no Mato Grosso, que é aquele animal até 24 meses e 4 dentes, principalmente posicionar esses animais tendo ainda mais o benefício, digamos assim, do bônus pago pelo frigorífico por atender essa categoria animal e se enquadrar nesse padrão aqui no Mato Grosso. Então ele conseguiu ter, digamos assim, um ganho ainda mais, um pouco maior na atividade para tentar compensar esses desafios ao longo do tempo. Mas isso repercute no rendimento de carcaça, por exemplo? Sim. Essa é outra análise que a gente fez essa semana, principalmente avaliando com os dados que saíram no final agora em meados desse mês, sobre o último trimestre de 2020, a gente conseguiu fazer uma validação anual de como que se comportou a pecuária aqui no estado e como foi o rendimento desses animais. A gente observou que o estado ele vem crescendo, então de uma crescente de tanto investimento em tecnologia e produtor aproveitando esses momentos oportunos para tentar e conseguir aplicar um ganho a mais nas carcaças dos animais. E uma das categorias que nos chamou realmente a atenção, que não chamou, mas que se destaca, digamos assim, comparando as outras, e principalmente confirma esse movimento que a gente observa no estado de Mato Grosso, que é esses animais padrão China, esses animais mais jovens, que são os novilhos até 24 meses, que tiveram um incremento muito superior às demais categorias de animais aqui do estado. Se a gente olhar as outras, ficaram em torno de 2 até 4% de aumento de rendimentos comparado 2020 contra 2019. E se a gente olhar nessa categoria específica, o incremento foi acima de 12%, certo? No mesmo período. Então mostra que o produtor também aproveitou essa oportunidade, essa janela, segurando esses animais até às vezes um pouco mais tempo dentro do próprio confinamento ou semi-confinamento, para garantir colocar mais peso nesse animal, para aproveitar essa bonificação que ele vinha sendo ofertado aqui em Mato Grosso. Como é que é? Então, só para a gente repetir os números, ele comprou mais barato, enfim, já teve essa vantagem em relação a esse ano, né, no ano passado em relação a esse ano, e colocou mais peso nesse animal, vendeu esse animal mais pesado, e o rendimento da carcaça acabou sendo maior. Em 12% para esses animais jovens? Isso pensando só no rendimento de carcaça para esse tipo de animal. A gente teve um incremento acima de 12%, 12,56% em relação a 2019. Isso tem a ver com o que, Cleiton? Genética, alimentação, dieta? Tem a ver com genética, sempre ganho tecnológico com o passar do tempo. A alimentação também é um fator importante, mas também, principalmente, o próprio autor, a gente ouviu alguns casos, mas olhando como um indicador, ele passou um pouco mais de tempo dentro do sistema para ganhar mais peso e conseguir ter um pouco maior de rendimento de carcaça. Isso, de repente, justifica aquele período mais distanciado de oferta, digamos assim, não teve aquela concentração de oferta que a gente costuma ver em determinados momentos? É difícil, né? É difícil afirmar, mas o que a gente observou muito por conta do momento que a gente vem passando desde o final de 2019 e o ano passado, né? Principalmente com as exportações mais atuantes e buscando esse tipo de animal aqui no estado. Muito bem. Agora, em relação a essa questão do rendimento de carcaça, vai ser possível verificar isso esse ano também? A expectativa de vocês é essa? É difícil não afirmar, né? Claro que com o passar do tempo a gente sempre avalia a questão, o incremento em produtividade na atividade, então isso é um fator normal que a gente acredita que o produtor acabe sempre se tecnificando cada vez mais, manejo, dietas, genética. Então,
com o passar do tempo, a gente acredita que isso vai acontecer. É difícil ainda afirmar, principalmente para essa categoria, mas quão grande vai ser esse aumento, mas a gente acredita sim que deve ter esse tipo de oportunidade, até porque o mercado ele ainda continua oportunizando esse tipo de coisa, mas talvez não num ritmo tão forte como a gente observou no ano passado, porque é um incremento muito significativo se a gente olhar para o histórico aqui do estado. E isso diante de uma necessidade de mercado mesmo, né? Você precisava desse rendimento para atender um mercado que estava pagando por isso, né? Exatamente. Muito bem. Muito bom, Cleiton. Então, entendendo aí um pouquinho da pecuária, das nuances aí da pecuária, a questão do ágio do bezerro, é muito importante para o produtor determinar aí a estratégia que ele precisa ter para chegar lá na frente e não ter prejuízo com essa compra do animal e entendendo como o pecuarista acabou aproveitando os momentos aí de mercado para melhorar o rendimento, melhorar a renda e, enfim, no final das contas, ter uma lucratividade melhor aí na atividade. No final das contas, foi um ano bom, o de 2020, Cleiton, e esse ano vai ser diferente na análise de vocês em relação a ganhos aí para o produtor, em função, obviamente, do custo de produção mais alto? Acho que vai ser um ano desafiador, 2021, principalmente para a atividade, olhando para o estado de Mato Grosso também, né? A gente tem um aumento dos custos, principalmente os caras pensando em reposição, que já é um desafio bastante significativo, e aí correndo esse risco, principalmente do ágio ao longo do tempo, e principalmente na evolução dos custos, principalmente com suplementação que vem subindo aqui no estado, né? Então, ainda com algumas incertezas sobre a safra, principalmente de milho, isso gera grandes dúvidas e principalmente na movimentação dos preços nos próximos meses. Então, ainda causa algumas incertezas sobre o setor. Então, realmente, aí reforça tudo que a gente acaba sempre falando, né? Tudo sempre na ponta do lápis, o produtor tem que saber da atividade, tem que saber dos seus custos, saber da região que está localizado e principalmente das movimentações de mercado que tendem a ditar como que vai ser a atividade aqui em Mato Grosso. E a estratégia para mitigar esse risco, né? Exatamente. Muito bom. Cleiton Gauer, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Certo, eu agradeço. A gente sempre fica à disposição para fazer esse bate-papo. E muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com os pecuaristas de todo o Brasil. Legal, abraço para você. Até a próxima, Cleiton. Um abraço, até. O Cleiton é gestor técnico lá do IME, Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, Agropecuária, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, dois levantamentos importantes, resultados de dois levantamentos importantes, a questão do ágio do bezerro, e que isso está muito ligado ao que aconteceu nesse ano, né? Quando a gente compara o preço da arroba do bezerro com o preço da arroba do boi, existe uma diferença aí muito importante de 26%, e o produtor, o pecuarista, tem que correr atrás para diminuir esse espaço, né, essa distância, essa diferença entre o preço de um e outro, e isso ele faz através da engorda, né, do ganho de peso mais rápido dos animais. No ano passado, um levantamento importante também do IMEA mostrou que o rendimento de carcaça no estado foi maior, destaque aí para esses animais mais jovens, que acabaram tendo um rendimento superior a 12% também, um excelente resultado. Mas naquele momento o produtor estava sendo incentivado pelos preços pagos, obviamente, né? E isso fez com que ele alimentasse mais o animal e que o animal ficasse mais tempo dentro desse processo aí de alimentação para ganhar peso e, consequentemente, ter esse rendimento mais interessante aí, que vai se transformar, obviamente, no final das contas, em lucro para o produtor. Bom, análises importantes, depois a gente disponibiliza também as informações dos boletins técnicos lá do IMEA para que você possa ter os detalhes, entender direitinho como que funcionou essa relação aí desses dois estudos. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês
O boi gordo negociado lá na B3, abril 312,20, uma queda de 0,65% nesse momento lá na B3. O maio 306,10, caindo também 1%. O junho R$ 306,00, queda de 0,49%. E o julho R$ 314,55, queda de 0,46%. Indicador CPEA encerrou o dia de ontem a R$ 319,40, queda de 0,19%. São os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui e agradeço a sua atenção e audiência.